Tropeça, o Atlético Mineiro vence e abre 10 pontos de vantagem na liderança. O Flamengo também voltou a vencer no Brasileirão e segue com o sonho da conquista do tricampeonato brasileiro. Tem mudança no G4 da Série B. O funil aperta na Série D. Flamengo e Palmeiras vão decidir a Copa Libertadores. O No Mundo da Bola está entrando no ar. E participam conosco do programa de hoje aqui no estúdio da TV Brasil, no Rio de Janeiro, o repórter da equipe de esportes da EBC, Maurício Costa. Conosco também o comentarista titular do programa, o Márcio Guedes. E de maneira virtual, nosso convidado de hoje, com muita satisfação, a gente recebe o Pedrinho Vicensotti, ele que foi lateral esquerdo do Vasco, do Palmeiras, do Bangu, da Seleção Brasileira, fez história no futebol brasileiro. E conosco também o comentarista aqui da EBC, o Luiz Ademar. E como desde as últimas 2 semanas, pela 3ª semana já, conosco também está aqui o Felipe Oliver, nosso intérprete de Libras, e daqui a pouquinho, no próximo bloco, participa conosco também o Eduardo da Silva. Eles têm um trabalho danado para levar tudo que a gente fala aqui e eles vão traduzindo em Libras para vocês. Bom, a CBF prometeu adiar 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, mas 19 jogadores de 19 clubes da Série A foram contrários e exigiram que o campeonato terminasse, ou termine, no próximo dia 5 de dezembro. 8 jogos já foram adiados e 7 já foram remarcados. Falta apenas definir quando será o confronto Grêmio e Flamengo. Por conta disso, a pesquisa de hoje do No Mundo da Bola, que você vê aqui na tela, é a seguinte: o Campeonato Brasileiro deve ter a tabela atual mantida, ser estendido até o dia 8 de dezembro ou terminar no fim de dezembro. Você vota em facebook.com/TV Brasil e o nosso WhatsApp é o 21 97148 9270. Já tem muita gente participando aqui pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp. O Paulo de Itaiandu, Minas Gerais, que seja no dia 5. O Sérgio de Limoeiro, Pernambuco, boa noite, estamos ligados e espero que o campeonato termine também no dia 5. O Murilo de Porto Grande, no Amapá, ter a tabela mantida. Pedrinho Vicensotti, vou começar por você. Boa noite. O que deve ser feito com esse campeonato brasileiro, Pedrinho? Prazer em recebê-lo, hein? Boa noite, Sérgio. Boa noite, Márcio Guedes. Quanto tempo, um prazer enorme estar participando do programa com vocês. Boa noite ao Maurício, ao Luiz Ademar. Enfim, é um ano complicado, né? Um ano de... Continuamos, no meio de uma pandemia e o problema não é só a pandemia, o problema é que o calendário do futebol ele é um pouco complicado e vai, de alguma forma, afetar provavelmente o final desse campeonato, sim. Mas para você, a tabela deve ser mantida ou os jogos devem ser todos adiados? O ideal seria ser mantido, né? Entendeu? Agora, para terminar, para encerrar um ano complicado, mas tentar manter a tabela para concluir esse ano e torcer para que o ano que vem a coisa possa andar com a normalidade, né, que todos nós esperamos. Muito bem. Deveria ser mantido. Muito bem, primeiro voto é mantido e eu queria agradecer a Bárbara, que é filha do Pedrinho, que está ajudando aí o Pedrinho a se comunicar com a gente no programa de hoje. Maurício Costa, boa noite. Para você, o que deve acontecer nessa tabela? Boa noite, Bocardi, boa noite a todos aqui. Eu estou com o Pedrinho. É lógico que o atleta é o principal ator do Campeonato Brasileiro, é o principal ator do futebol no geral, só que a gente precisa de uma base para que no ano que vem, já com tudo organizado, a gente finalmente tenha uma tabela, tenha um calendário definitivo. E tudo caminha para que no ano que vem a gente tenha um calendário definitivo, um calendário já ajustado. Depois desses 2 anos aí, desde 2020, agora 2021, um calendário um pouco complicado. Passamos por um momento de ajustes, passamos por um momento de indefinições, mas que a gente precisa definir. Então, eu manteria a tabela do Campeonato Brasileiro, mesmo sabendo que a gente passa por dificuldades, mas que no ano que vem a gente tenha um ano mais tranquilo.
Muito bem, então. O Roberto, do Rio de Janeiro, diz para a tabela ser mantida. O Felipe fala de Miguel Pereira terminar apenas no final de dezembro. O Cláudio, de Belfort Roxo, do Rio de Janeiro, terminar no dia 8 de dezembro, adiar apenas por 3 dias. O Thalisson, de Icatu, no Maranhão, terminar no final de dezembro. Deixa eu ver se tem voto. Não, aqui não tem voto, um monte de foto e tal. E o José Luiz, do Rio de Janeiro, ter a tabela mantida. Luiz Ademar, boa noite, direto de São Paulo. E para você? Bom, boa noite a todos, boa noite ao Pedrinho também, principalmente, prazer em recebê-lo. O negócio é o seguinte, eu entendo que a CBF também tinha que ir conjunto com o Tite, com a seleção brasileira, ajudar. Qual que é a necessidade de um time praticamente classificado? A seleção brasileira está classificada, mas eu vou colocar praticamente classificado, você convocar jogadores que atuam no futebol brasileiro neste momento. Eu adiaria até o dia 8, daria uma rodada apenas mais, do dia 5 para o dia 8, para poder organizar. E, evidentemente, por isso, eu não adiaria os jogos agora. Então, eu ficaria por um dia 8, as rodadas agora, e aí os clubes vão ter que procurar se manifestar, como que eles podem fazer, o que podem fazer, porque você tem 2 anos sem férias, e aí é muito para os jogadores. Só para situar você, são 4 jogos da 19ª rodada. Ceará e Palmeiras, que vai ser dia 20 de outubro. Inter e Bragantino, que vai ser no dia 21 de outubro. Atlético Mineiro e Grêmio, no dia 3 de novembro. E Flamengo e Atlético Goianiense, no dia 5 de novembro. Da 23ª rodada, que é a atual, Santos e Fluminense e Bahia e Ceará, ambos passaram para 27 de outubro. Da 4ª rodada, tem Atlético Paranaense e Flamengo, que passou para o dia 2 de novembro. E a definir, Grêmio e Flamengo pela 2ª rodada, são os jogos adiados do Campeonato Brasileiro. Voltando aqui para os nossos telespectadores, Márcio Guedes, tem o Emerson de Guiricema, terminar no fim de dezembro. Guiricema, você não tem ideia de onde seja. Isso está cada vez pior, hein? Pode votar. É pior no sentido do nome, Sim. do desconhecimento, porque a cidade deve ser lindíssima. Você, inclusive, já teve um tive um romance lá. Né? Guiricema, fica Guiricema, em Minas Gerais. Acertou, tá vendo? Fala e Acertei? Acertou. E por fim, Márcio Guedes, o Cícero diz que deve ser estendido até o dia 8 de dezembro e ele fala de Pau dos Ferros. Pau dos Ferros. Paraíba. Na Paraíba. Pedrinho, você já jogou em Pau dos Ferros? Não. Tem ideia de onde fica a cidade ou não? Não. Nem quer arriscar. Não. Aqui nós temos essa prova de geografia brasileira toda semana. Pedrinho também não conhece. Pois é, mas eu não conheço. Maurício? Bahia. Bahia e Luiz Ademar, que já pesquisou, vai acertar, quer ver? Não, eu vou chutar Mato Grosso do Sul. Poxa. Esse Luiz Ademar é malandro, hein? Ele já viu lá, fica no Rio Grande do Norte, todos vocês erraram. Quase que acertei, falei Paraíba. O rio passa. Inclusive é limítrofe. Isso. Dá para pegar um barco e descer exatamente, até lá. É isso aí. Exatamente. Então, Márcio Guedes. Olha, eu acho o seguinte, como a seleção brasileira está praticamente classificada, eu acho que deveria convocar só o pessoal da Europa e liberar aqui o pessoal do Brasil para que não houvesse tanto problema. Mas se não for possível isso, eu sou favorável a você adiar o Campeonato Brasileiro. Já está tanta mudança, tanta coisa, por que sacrificar ainda mais os clubes que têm um melhor poder aquisitivo, proporcionam maior espetáculo? O Flamengo, por exemplo, vai ser o maior prejudicado. As possibilidades são 8 de dezembro e final de dezembro, não é isso? Final de dezembro, não tem problema nenhum, não. Agora, eu queria saudar o nosso Pedrinho, que foi um exemplo profissional de jogador, acompanha a carreira do Pedrinho. Também estou muito feliz pela presença dele aqui no programa. Nós todos estamos. O Marcos de Oliveira no Facebook acha que o campeonato deve ser mantido. Ele fala de Vacaria, no Rio Grande do Sul, e a Eliabe 7 terminar na data combinada. Por enquanto, a pesquisa vai ficando por aqui. O Campeonato Brasileiro deve ter a tabela atual mantida, ser estendido até o dia 8 ou terminar no fim de dezembro. facebook.com/TV Brasil e o nosso WhatsApp é o 21 97148 9270.